Então eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pelos meninos da música, os instrumentistas, o pessoal do som, fez o que pôde para poder colocar para nós a letra dos hinos e a ordem de culto, mas não conseguiram. Então a gente tem que, de todas as formas, agradecer o Senhor, né? Eu vou pedir aos irmãos que então me ajudem, já que não tem a leitura ali, e aí vou fazer assim, eu tenho algumas leituras bíblicas aqui, coisas rápidas, e aí um irmão escolhe uma passagem e aí guarda aí. Quando eu falar, quando eu fizer menção da passagem, o irmão fala alto o versículo para nós, tá bom? Então alguém abre aí então 1 Coríntios, não precisa todo mundo abrir ao mesmo tempo não, tá bom? Alguém abre 1 Coríntios 14, os versículos 7 e 8, tá bom? 1 Coríntios 14, 7 e 8. E uma outra pessoa vai ler então depois o 1 Coríntios 14, versículo 15. Tá bom? 1 Coríntios 14, 7 e 8, depois o outro vai ler o versículo 15. Aí o outro vai ler então o Salmo 150, o primeiro versículo, o segundo e o terceiro. Aí o outro vai ler então Amós 3, 3. Né? O outro então vai ler o Salmo 100 também, os versículos primeiros. Um outro vai ler então Atos 16, versículo 25. Aí depois o outro então vai ler Atos 16, o versículo 30. Pulou por 30. Então o outro vai ler Salmo 116, versículo 12. E então o outro pode ler Mateus 26, versículo 30. Quem tentou procurar todos esses versículos vai ficar perdido. Então, por isso que eu falei, cada um lê um desses aí, nós vamos caminhando. Né? No dia 22 de novembro, é denominado o Dia do Músico, o Dia da Música. Né? Convencional, não é o músico batista. O músico batista é no quarto domingo do mês de novembro, por estar próximo ao dia 22. E no dia 22, alguém já ouviu falar na nossa irmã Cecília? Hã? Alguém já ouviu falar na nossa irmã Cecília? Não vale o Newton a Andréia, não vale. Hã? Falei da Cecília? Ah, ele falou falou na quarta-feira da nossa irmã Cecília, né, pastor? A nossa irmã Cecília, vou repetir então para poder os irmãos que estiveram na quarta-feira. A nossa irmã Cecília, ela viveu no século III. Ela estava bem perto, né, da morte de Nosso Senhor. Então ela era uma pessoa devota, muito alegre, muito feliz e musicista, e ela gostava de cantar. E naquele período ainda a igreja estava perseguida, antes dela ser reconhecida no ano 325, no concílio de Nicéia, né, em Constantino. Então era muito perseguida, e ela foi perseguida, foi muito maltratada e passou por um momento ruim. E ela orava e ela cantava para que o marido dela se convertesse, marido pagão, valeriano, e ele então veio se converter. O valeriano, que é o esposo dela, e o irmão dela. E isso causou então um problema muito grande para ela, que o Estado perseguia os cristãos. Então ela foi degolada, ela foi então sacrificada. Então só depois, na Idade Média, então, que reconheceram que é a Cecília, a nossa irmã em Cristo no passado. Então ela foi beatificada. Então ela passou a ser uma santa. Então a gente esquece, né, que lá em Gênesis 4, não sei se é versículo 32, nós temos o pai dos músicos. Né? Alguém sabe o nome dos pais dos músicos? Bom. Esse deveria ser, então, o patriota dos músicos, batistas ou dos músicos depois da Reforma Protestante. Né? Poderia se dizer dessa forma, mas não. Eles colocaram, então, a Cecília para ser a padroeira. Então, está explicado por que isso aí. E colocaram, então, como dia 22, então, os músicos batistas comemoram no quarto domingo e, além disso, o ministro de música. Eu poderia falar sobre a música lá na criação do mundo. Né? Poderia falar sobre essa passagem, quando Deus criou o mundo, houve som, né? Houve som ali. Eu vou falar sobre isso. Poderia falar sobre os salmos, que é o saltério, né, do povo hebreu, e que é a compilação de cânticos para a nossa atualidade. Né? Nós, às quartas-feiras, falamos, né, pastor Denilson falou sobre os hinos. Tu és fiel, Senhor, sobre o autor do hino, é o Chris Home. Falou sobre o autor do hino, Tu és fiel, Senhor, o hino 25 da HCC.
a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Depois eu falei sobre o hino Como Agradecer a Jesus, depois vou dar um testemunho no finalzinho do autor do hino. Depois, então, o Denis falou sobre o hino Sou Feliz com Jesus, né? Sou feliz com Jesus, a felicidade daqueles que servem ao Senhor. Quarta-feira passada ele falou sobre o hino, o último hino foi sobre o hino Grandioso és tu, sobre a criação, né? Senhor meu Deus, como eu contemplo a sua criação. E aí ele falou sobre essa passagem para nós de Salmo 7, né? Salmo 7. Salmo 8. Que maravilha, nós passamos as quartas-feiras falando sobre os autores, fortalecendo a nossa fé sobre o que Deus fez na vida deles e faz nas nossas vidas também. As quartas-feiras nós vivenciamos isso. Mas também não vou falar sobre os salmos ou sobre os coros que Davi instituiu no Velho Testamento, não vou falar sobre isso. Nem sobre os coros, nem sobre a responsabilidade dos músicos, 288 músicos, cantores. Não vou falar sobre os instrumentistas, não vou falar que o rei Davi construiu instrumentos, não vou falar sobre isso. Não vou falar sobre adoração e louvor, que é o que muitos ministros de música pregam, né, pastor? E eu gosto muito, falo com pastor de música, eu gosto muito dessa parte, adoração e louvor, eu deixo para o pastor pregar. Ele tem toda a autoridade para poder falar e pregar a passagem sobre adoração e louvor do povo de Deus, né? Sobre as palavras em próspero, né? Em grego, o pastor Lúcio gosta muito dessa parte aí, em latim, né? Sobre serviço, que é o culto de serviço ao Senhor. Temos também no Novo Testamento, eu não quero falar sobre a primeira canção que nós temos no Novo Testamento, que são a canção, os irmãos lembram a canção que foi cantada no Novo Testamento, que para nós já estamos chegando perto de uma data que lembra essa maravilhosa canção. Alguém sabe qual foi a canção que temos no Novo Testamento, em Mateus? O Cântico de Maria, ele é uma repetição do Cântico de Ana, sabiam disso? O Cântico de Maria é uma repetição do Cântico de Ana, lá atrás. Mas não é sobre esse cântico. Temos o cântico que é o cântico também de Zacarias, mas não é esse cântico de Zacarias. Qual é o cântico que nós vamos celebrar agora no mês de dezembro? Cântico dos anjos. Glória a Deus nas alturas. É o Glória in excelsis Deo, né? É a maior glorificação, maior exaltação, maior movimento de grandeza, como eu falei com o pastor Isaías no ensaio do coro, o excelsis, né? A palavra que começa com X, que é a grandeza de tudo, é exaltado, exultai, é a maior manifestação nossa diante do que é o nascimento do nosso Senhor. Isso aí é só uma passagem para nós entendermos um pouquinho de que a música, que seja no Novo Testamento, no Velho Testamento, ela está em nós hoje. Como assim? Ela está intrinsecamente guardada. E a gente às vezes não entende como isso acontece. E aí eu estou entrando um pouco na parte de teoria musical. E eu quero compartilhar com os irmãos isso. A música que há em ti, a música que há em mim, né? A música que há em nós. Se nós chegamos na casa do Senhor para poder louvar ao Senhor, nós temos que entender que a música ela é maravilhosa. Vejam então para mim quem abriu o primeiro versículo aí primeiro versículo de 1 Coríntios 14, 7 e 8. Pode ler alto para nós? Para a batalha. Nós vemos que Paulo ele foi um militar, não é isso? Perseguiu os cristãos, ele atacou, fez muitas coisas. Depois, então, ele traz para nós palavras importantes teológica e de organização dentro da igreja. Essa passagem ela está no contexto da igreja de Corinto. Aí nós estamos estudando na EBD a passagem de Corinto, podemos nos localizar como apóstolo Paulo, ele sendo um músico. Já pararam para pensar nisso? Nunca pararam para pensar que ele era músico? Foi músico, né? Que ele entendia de música. Ele falou aí, como se pode entender aquele que toca a flauta ou a cítara? Se alguém não tocar certo, como vai se preparar para a batalha militar?
Né? Quem foi militar aqui sabe muito bem, né, André? Se tocar a hora do rancho, na hora da saída, o pessoal fica confuso, porque quer comer, mas quer ir embora também. E agora? Não acontece isso, André? Hã? Toque de final de expediente, toca no final de expediente na hora do almoço, o pessoal fica confuso, ninguém sabe. E aí, como que nós vamos nos guiar se a gente não consegue entender? Como pensar na música dentro de nós, dentro de mim, dentro de cada um de nós, para poder se entender? Esse contexto, como eu falei, foi com Paulo, que está nas cartas escritas, né, no ano 55 ou 56, e nós vemos que a cidade de Corinto, ela não é, vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo isso na escola dominical, ela não é nada diferente do que o Rio de Janeiro, né? Para poder se localizar, né? Uma cidade portuária, uma cidade cheia de depravação, cheia de descrença, desordem, não é isso? Os irmãos observaram na EBD o que estamos estudando e o que eu estou falando, vão se localizar. E o que Paulo quis fazer com essa passagem? Essa passagem está naquela passagem que ele fala sobre as línguas. Os irmãos estão se encaixando? Ele fala sobre as línguas ali. O que ele queria ali com a ordem? Ele queria botar uma ordem nas coisas. Assim como uma cidade estava com essa confusão toda, estava entrando para a igreja, né, pastor? Estava entrando para a igreja esse tipo de confusão. E ele queria botar ordem. E não eu vou falar sobre línguas, não vou falar sobre isso. Eu quero dizer que ele usou essa passagem no meio da passagem que as pessoas estavam confusas. Um querendo, né, Paulo, o outro Cefas, outro querendo outro ali, outro pregador, e é muito rolo naquela passagem, no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, em Corinto, naquela cidade. E quando ele bota a ordem no culto, é uma ordem que o militar aprende, né? Tem muito isso. E ele quis colocar uma ordem também na igreja, em termos de sair. E ele fala para nós no versículo 15, aí quem está com o versículo 15 aí dessa passagem? Lê para nós aí o que ele fala. 1 Coríntios 14, 15. Quem abriu? Pode falar alto, não perca tempo não. Com a mente, com o entendimento, outras versões diz, né? Cantarei com entendimento. E aí nós vamos então entender um pouquinho sobre como nós podemos cantar, como nós cantamos. Na escola que eu dei aula, peguei um aluno era 7º ano, 8º, eu falei assim, quem quer cantar uma música para nós? Ele falou assim, professor, então vem cantar. Eu falei, corajoso, porque ele foi lá para frente, né? Aí chegou lá na frente, aí ele começou a cantar. E eu fiquei olhando para ele, querendo rir, né? E os outros colegas, todo mundo querendo rir. Aí eu fiz assim, ó. Aí eu falei, não, para aí. Ó, vamos respeitar o colega que está cantando. Aí todo mundo ficou quieto, querendo rir, mais quieto, né? E ele começou de novo. Aí cantou até o finalzinho. Aí quando ele terminou, aí que todo mundo soltou aquela gargalhada, né? Todo mundo começou a rir. Aí eu falei para ele assim, bom, você cantou bem, mas me diz uma coisa aqui. O que você cantou? Cantou japonês? O que você cantou? Não, professor, eu cantei a música do Barcelona. Então, como eu vou cantar com entendimento? Como que eu vou cantar com sabedoria? Com a mente, não é isso? Como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam o que eu estou cantando? Uma das definições de música, nós podemos entender que música, para Maria Luísa Prioli, que é autora de um livro, é uma definição. Burhan Milmed é um outro livro com uma outra definição. Temos o Pascoal Bona com outra definição. Mas uma definição assim mais clássica, bem comum, que eu passo para as crianças é: música é a arte de manifestar os diversos sentimentos através dos sons. Concorda comigo? Música é a arte de manifestar os diversos sentimentos através dos sons. Se a pessoa está alegre, geralmente ela vai procurar cantar o quê? Uma música alegre. A pessoa está triste, ela acaba cantando a música triste também. Pode reparar isso. Então ela vai manifestar os diversos sentimentos através dos sons, através do som. E a música é dividida em 3 partes. Aí eu vou começar a parte teórica para nós. Eu vou começar de trás para frente, como as pessoas falam, né? Quando dão aula, ela começa a falar o que eu vou falar por último. Mas eu vou falar a primeira, que seria a última. Ritmo.
Muitas pessoas falam do que é ritmo, falam muito de ritmo e ficam animadas quando falam de ritmo, né? Porque todo mundo quer uma música ritmada, uma música alegre, uma música agitada. A música, o ritmo, ela está ligada aos povos antigos. O ritmo é uma das partes da música que a gente pode constatar como ser a mais antiga, né? que se conta, por causa dos instrumentos de percussão. Os povos primitivos usavam os instrumentos de percussão para a comunicação, para os cultos, né? Os cultos, para os trabalhos de culto, principalmente culto pagão, né? Então, é um dos registros mais antigos. Dentro do cristianismo, nós temos o registro mais antigo, mas não cantado, somente oral, são os Odes de Salomão, que são as canções de Salomão. Esse, para nós, é o mais antigo dos cristãos. Então, só que nós sabemos que a percussão é um instrumento muito antigo e os povos primitivos usavam a percussão. E como que pode... Eles usavam a percussão para o culto religioso, cada qual, principalmente na África, né? O culto na África. E aí, então, nós temos o nosso ritmo. Cada um tem o seu ritmo. Aquela pessoa que tem uma pressão alta, que tem uma ansiedade um pouquinho acima, ela tem um ritmo maior do que aquela outra que tem uma pressão arterial mais lenta e também tem uma tranquilidade no modo de falar e no modo de conversar. Já observaram isso? Os irmãos já observaram isso ou não? Já viram que a pessoa agitada, ela tem aquele ritmo? Agora, como nós vamos fazer para que haja esse equilíbrio quando nós pensamos em culto? Uma pessoa que é animada, que é agitada, ela quer que as coisas aconteçam da maneira dela, né, pastor Isaías? Do jeito dela, porque ela é nova, porque ela está cheia de gás, ela está cheia de ansiedade, enquanto que, às vezes, uma pessoa da terceira idade já é mais devagar e tem um pensamento mais... Já viram aquelas pessoas que, quando nós estamos batendo palma, seja no aniversário ou cantando um cântico, está batendo palma num ritmo diferente, batendo no contratempo? Todo mundo vai batendo assim, ó, tá, e ela, tá, ela vai no contratempo. Aquela pessoa tem algum problema, né? Será que ela tem algum problema? Não, tem não tem problema. Ela está certa na cabeça dela, ela está certa. Ela tem o ritmo. O ritmo... Tem gente aí que está se enquadrando, já está entendendo a mensagem, né, pastor? Mas não, a pessoa, ela está certa, ela está no andamento dela. Isso tem a ver com o andamento, tem a ver com o metrônomo. Metrônomo é um aparelho que nós temos, músicos têm, para poder estudar e seguir a risca, para não perder. Os irmãos já observaram que, às vezes, o baterista nosso perde um pouco o andamento, eu tenho que botar ele no ritmo de novo, né? Vocês já perceberam como é que eu faço? Para botar o... Né, Cássio? Para botar o... Está rindo lá atrás. Botar o andamento. Isso, no andamento. Para poder o quê? Juntar... ó, aqui, ó, o metrônomo. O pastor botou para nós o metrônomo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Isso. Aí, se eu ficar ouvindo isso, eu... então. Então, mas aí se ele coloca então a 120 aí, pastor, bota para nós a 120, que é característico do hino nacional. O hino nacional é 120. 120 batidas, ó. E agora, dá sono? Não. Então. Isso faz com que a gente sinta nesse ritmo dentro de nós, a batida no coração. Tem um cântico que a gente canta que fala sobre isso, né, pastor? Ó, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo. E agora? Ouvir tua voz, a batida do teu coração. Fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Viu a canção dele? Nós vamos entrar na canção dele, na batida do coração dele, junto com a batida do nosso coração. Seja uma batida lenta, uma batida mais rápida, seja quem está com sono, quem está sem sono, né, Dailton? Seja quem está tomando remédio para acalmar, um calmante, né? Ou quem está tomando remédio para poder ficar mais animado para fazer as provas.
de fim de ano, vai ter que entrar nesse ritmo. Vamos entrar no ritmo. Então, vamos começar a pensar nessa primeira parte da música, que é o ritmo, a nossa batida. Isso está ligado com a individualidade de cada um, mas que cada um tem que juntar com quem está próximo. Não é isso? Se eu tenho um ritmo em mim, um ritmo da minha vida, e eu quero cantar, eu quero louvar ao Senhor, mas eu não posso sozinho. Então, eu vou juntar com alguém. Aí eu quero, então, dizer que essa ajuda, essa compreensão, né, essa compreensão de que, um exemplo, um corista vai para o ensaio, e aí chega no ensaio e dorme. Primeiro ensaio, eu vi o corista dormindo. Segundo ensaio, o corista dormindo. Terceiro ensaio, Ruth, terceiro ensaio, o corista dormindo. Não é possível. Cheguei para o presidente do coro e falei assim, pô, não é possível, terceira vez que ele vem pensar para dormir. Aí a presidente falou para mim assim, irmão Dalton, ele é motorista de táxi, ele acorda 3 horas da manhã e fica rodando o dia inteiro e depois vem para o ensaio. Aí daí, a partir daí, eu tive uma nova compreensão do que é ser ensaio. Por isso que eu brinco com os coristas aqui, né? Os coristas começam a conversar, eles têm o ritmo deles, aí começam a conversar. Aí fala assim para eles assim, não é possível, vocês ficam conversando sobre a promoção do Guanabara, aí eles ficam, aí o que eles fazem? Se concentram na música, eu boto de novo eles no ritmo, porque eu já brinquei, chamei a atenção, botei no ritmo para poder caminhar. E o ensaio tem sido bom, o ensaio é maravilhoso, e o coro tem participado assim, né, das programações, e hoje à noite nós teremos uma programação muito especial de música, não fique de fora, não fique de fora. Venham para o culto da noite. Né, os irmãos que estão em casa pela internet, venham para o culto da noite. O culto da noite teremos muita música. A Alessandra, no finalzinho, ela vai falar para nós como que vai acontecer. O departamento de programa, junto com música, está caminhando nessa direção de fazer uma programação à noite com muita música. A segunda parte da música, se o irmão já se identificou dentro do seu ritmo, você pode imaginar que você está do lado de alguém. Então, você pode formar aí o quê? Um dueto, né? Não. Vou falar se lá na frente é duelo, né? O Martinho Lutero, em 1517, ele pegou a música fácil, uma música compreensível, uma música e botou uma música chamada, que a gente chama de homofônica, né? A música 4 vozes, 5 vozes, música coral, chamada música coral. Já o músico que era contratado pela igreja, Giovanni Pielurti da Palestrina, ele trabalhou a música na Contra-Reforma. Quando houve a reforma, então ele trabalhou a música da Contra-Reforma. Enquanto Lutero botou para nós uma música compreensível, o Giovanni Pielurti quis fazer uma coisa magnífica para poder impressionar, e ele colocou as músicas trabalhadas. O pastor gosta disso, contraponto, e é muita loucura, uma melodia atrás da outra, melodia em cima da outra, e uma confusão só. Enquanto Martinho Lutero usou para nós a questão da harmonia em si, né, pastor? Pode fazer uma harmonia para nós em si? Essa é a segunda parte da música que eu quero falar para os irmãos, porque nós estamos inseridos nessa harmonia. Eu não posso sozinho fazer uma harmonia. Tem que ter no mínimo 2, 3, né? Ó. Como que eu posso me encaixar como adorador, como corista nessa história? Eu tenho o meu ritmo, mas agora eu tenho alguém do meu lado. Então, se eu tenho alguém do meu lado, eu estou formando um par. Mas eu tenho também um outro do outro lado. Então, eu formo também par com ele. Daí origem a palavra parceria, parceiro. Né? E mais palavras com o início de prefixo par. Né? Paralelo. Os irmãos agora vão pensando, quem é professor aí sabe. Né? Então, se você forma par com alguém, tanto com a direita quanto com a esquerda, já está formando uma harmonia. Né? Se não cantarem uma voz só, né, já formou uma harmonia. E nessa harmonia, a gente pode pensar como uma maneira mais fácil de entender. O que é harmonia? Assim, eu falei sobre o ritmo, que está ligado ao tempo, não foi? Ritmo, uma maneira mais fácil, ritmo é a combinação dos valores das notas. Cada um tem seu valor, cada um tem seu tempo, então encaixa, forma uma harmonia. Forma um ritmo. A harmonia é a combinação
dos sons simultâneos, dos sons dados de uma vez só, né? Isso aí é uma harmonia. Se ouvimos mais de um som, como Martinho Lutero passou para nós, para a igreja lá atrás, em 1517, a gente está entendendo que isso é uma harmonia. Então, 1, 2, 3, 4, 5 juntos. Se são 2, dueto. Se são 3, trio, depois quarteto, depois. Fala. Septeto. Depois octeto. Aí já passou a ser um conjunto. Depois do conjunto, então, nós vamos aumentar mais pessoas aqui. Vai virar o quê? Um coro. Um madrigal é o nome dado na época da história da música, né? Então, quando nós vemos que a música passou a ser compreensível, a gente pode ler, então, Amós 3.3. Quem abriu Amós 3.3? Pode ler para nós alto aí. Andarão os dois juntos se não tiverem entre eles acordo? Vocês acham que tem condições de andar? Tá? Tem como uma nota ficar diferente fora do lugar aí, pastor? Ó, é uma nota. Então, na harmonia, uma nota fora do lugar aí. Ó. Tá de acordo isso? Não. Eles têm que estar de acordo para fazer o que aí? Estão entendendo? Então, isso aí, usando a individualidade de cada um, tem que ter, por isso que é o nome harmonia. Essa harmonia é justamente a capacidade da gente entender, viu, Ruth? Entender um ao outro e aceitar um ao outro e ir caminhando junto. Porque é isso que o Senhor quer. Na minha música tem que ser assim. Na sua música tem que ser assim. Então, é a maneira da gente caminhar junto para poder formar essa harmonia. Daí o nome, então, quando a gente pensa que nós temos um momento agradável no coro, às vezes tem um momento, tanto no coro quanto no ambiente, né? Vou dizer assim, pode ser um coro não sacro, então eu vou dizer um ambiente. Que às vezes a harmonia ela não é perfeita, né, pastor? Então aí no caso causa uma dissonância. Aí como é que faz para nós aí? Vem. Um acorde para nós dissonante no caso, né? Com sétima ou segunda, né, no caso aí. Tem alguma coisa errada? Tá errado isso ou não? Tá estranho, né? Agora fecha para nós então. E agora? Estão entendendo? A nossa harmonia ela pode estar estranha, mas ela tem que se fechar. É o que fala para nós, temos que harmonizar. Temos que harmonizar. Isso, olha lá. Viu? Joga primeiro então de novo para nós. Aí termina tudo bem, né? Mas é um pouco de sacrifício de entender, porque existem regras para isso, né, pastor? Existem regras. O baixo não pode saltar lá para cima, cruzar a voz aí, nessa questão da harmonia, né? Cruzar a voz, às vezes a pessoa, está muito agudo para mim. Às vezes quem fez o arranjo assim. Os americanos estão fazendo muito arranjo agora dos baixos, nem cantarem. O baixo está cantando com o tenor. O tenor está jogando lá em cima. Estão arrumando novas composições, com novas regras. Mas tem que ter a regra, não fica desafinado, fica harmonioso. Então, essa questão da harmonia, eu quero pensar em um dueto na Bíblia para nós. Vamos pensar num dueto. Alguém lembra de algum dueto na Bíblia? Então vamos pensar, eles cantaram? Não, dueto. Eles fizeram dueto? Não. A Miriam dançou, cantou. Dueto na Bíblia. Paulo e Silas. Esses aí. Eles estavam cantando e orando. Eles estavam orando e cantando. Eles não estavam um orando e o outro reclamando. Eles não estavam um orando e o outro brigando, né, pastor? Não estavam. Os dois estavam juntos. E era uma hora da meia-noite. A meia-noite é aquela hora horrível, a hora que as mulheres sentem dor de parto, sentem dor de dente, acorda com enxaqueca. Essa hora que eles estavam louvando, eles estavam cantando meia-noite. Não é isso? E estavam juntos, com o mesmo sentimento. Agora vejam, o que eu tenho que passar para os irmãos é essa coisa maravilhosa do que isso trouxe para nós. Veja, eu dei um salto aqui, lá para frente, por causa da hora, mas vejam em Atos 16,
Atos 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25. E o outro depois vai ler o 30, tá? Viu? Eles estavam cantando e os outros ouvindo. Aí depois no 30, pula logo para o 30 então. Olha o que aconteceu. O que aconteceu então? Nós sabemos que houve aquela movimentação e os cárceres se abriram, né, pelo poder do Senhor. Então eles ficaram preocupados e Paulo falou: não fujam, não se matem, porque todos estamos aqui. Então aí o carcereiro falou isso. O que eu tenho que fazer? Aí a resposta qual é? Vamos lá, todos juntos? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Olha só qual é o poder da música na vida da pessoa. De Paulo e Silas no momento difícil. Então nós podemos pensar em termos de culto, como que nós vivenciamos esse dueto, como nós vivenciamos essa harmonia, o que nós podemos fazer para poder a gente ter então essa harmonia entre nós. Como nós temos que trabalhar? Um CD, o dedo que vai mais para a direita volta para a esquerda, o que está exagerado diminui um pouco o andamento, para poder formarmos uma grande harmonia. E na terceira parte da música, os irmãos sabem qual é? Ritmo, harmonia e melodia. Está faltando a melodia. A melodia, uma definição mais fácil, a melodia é a combinação dos sons sucessivos, né? Ritmo, a combinação dos valores das notas. Harmonia, a combinação dos sons simultâneos, dados de uma só vez. E a melodia, combinação dos sons sucessivos, né? Se eu começar a cantar aqui uma nota e pedir para o outro da outra nota, e o outro da outra nota, e o outro da outra nota, vamos formar uma melodia, né, pastor? Talvez até estranha, mas com as regras vão se colocando no lugar e vão se encaixando e vão trabalhando. Como que isso funciona? Eu quero pensar que a melodia ela tem que começar a partir de mim. E aí, cada um pensando dessa forma, a melodia, começando em cada um, vai entender como que funciona. Tem uma música que fala que a gente canta, né? A melodia vem dele, né? Nós cantamos agora há pouco. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. A melodia vem dele. Para quem? Para mim individualmente. E aos poucos, juntando com o meu corista, juntando com o regente, juntando com o pastor, formamos um dueto. E dentro do ritmo que o Senhor coloca no coração da liderança, vai caminhando conforme o que o Senhor quer para as nossas vidas como igreja. É assim. A nossa vida, a nossa canção de melodia, ela nasceu lá no Novo Testamento com Jesus. Os irmãos, quem abriu aí Mateus 26, 30? Esse aí esqueceram de abrir. Mateus 26, 30. Vamos, quem achou já pode ler. Quase também não falamos que Jesus cantou, né? Jesus cantava. E ele cresceu no ensino, na doutrina, né? E ele aprendeu muitas coisas, e ele cantava. E ele cantou aí, nesse contexto, nós sabemos que eles saíram para os Montes das Oliveiras, mas isso aí aconteceu o quê? Isso foi depois da ceia. E depois da ceia. Na ceia, ele sabia que aconteceu alguma coisa com ele, né? Na ceia, ele falou assim: faz o que você tem que fazer, faz logo. E ele passou por isso. Olha só o sentimento da pessoa em si, como que ele começa uma música que chega até nós hoje. A gente canta essa música maravilhosa que ele ensinou para nós, para que nós possamos ter uma vida íntima com ele. Não adianta eu cantar uma música se eu não tiver intimidade, se eu não começar uma melodia, se eu não tiver intimidade para poder fazer essa música continuar. Martim Lutero pegou uma música lá atrás e botou o Castelo Forte. A música está aí, 508 anos.
Enquanto que às vezes a gente vê uma música aí que canta, daqui a pouco esquece. Não lembra nem lembro que cantou domingo passado. Então, se nós tivermos na nossa consciência de que nós temos que formar a nossa música junto, primeiramente, a minha essência de culto, de nota afinada com o Senhor, nota afinada comigo mesmo, nota afinada com o meu irmão para formar dueto. Então, aí sai, né, pastor? A nota afinada minha com o meu irmão, formando dueto, formando harmonia, formando nós dois no ritmo, para continuarmos essa caminhada que Jesus ensinou lá atrás. Essa é a música que está em mim, a música que está em ti. Se não for uma música dessa maneira, a gente não consegue. Quando a nota está desafinada em mim, alguma coisa está errada, não é isso? A questão da frequência, pastor, afina o piano, né? O uso da frequência. Então, se eu botar uma frequência diferente, os meninos vêm tocar aqui, eu falei, pastor, isso. Eles tocam ali, eles afinam pelo diapasão. Eu fico doido porque aí a afinação do piano é diferente, é um pouco mais baixo por causa do calor. Baixa afinação, as cordas vão cedendo um pouco. E quando eu fui ministro de música da igreja de Bangu, lá tinham 3 pianos. Eu chamava de 6 em 6 meses o afinador. E aí ele falou para mim assim, não tem condições de ser mais que isso não, porque aqui na região de Bangu todos os pianos estão desafinados por causa do clima. Aí então a gente vê realmente, às vezes o pastor Denilson chega no piano ali, está desafinado isso aqui. Aí ele vai e pega o aparelho dele, vai lá e puxa a afinação. Puxa a afinação para poder juntar. Então, quando às vezes a gente ouve os músicos tocando com piano, a gente sente alguma diferença, aí tem a diferença da questão da frequência. Quando há, então, no caso, uma nota desafinada em mim, talvez, possa ser a falta de compreensão, a falta de amor, falta de fé. E a falta, cada um é que vai saber dentro de si o que é. Falta de gratidão, que foi o que nós cantamos agora, falamos agora há pouco, mas nem falou sobre o Thanksgiving, né? E o que os americanos fizeram, um culto de gratidão, que até hoje eles fazem isso, é um feriado nacional de gratidão a Deus, por Deus ter... Eles saíram de lá, naturalmente a gente sabe a história, não vou ficar falando de história, né, da fuga deles e o que Deus fez por eles quando chegaram em terra estranha. Uma outra situação. Mas nós temos vivido um momento de gratidão, de fé, individualmente, gratidão e de fé. Tem um hino que ele é o 422, né? Isso. Ele assim, eu gosto desse hino na quarta-feira, a gente sempre canta. Eu vou cantar com os irmãos para poder terminar, né? Assim, ó. Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Isso, então eu quero compartilhar com o irmão. Nós vamos cantar o refrão daqui a pouco. Aí já vai aprendendo a cantar. Essa manifestação é de querer cantar. Né? Né, Ruth? Essa manifestação da criança, ela já está querendo. A diferença das crianças que não têm esse ensino na igreja é muito diferente. Marlene percebe isso, os professores percebem isso. Né? A criança vinha à frente para falar no microfone, para falar versículo, elas lá fora se destacam. Não é isso, Ruth? A psicologia explica isso aí. Né? As crianças que vão... Daqui a pouco a gente vai começar a cantar, ela vai querer cantar também. Isso é maravilhoso, não atrapalha em nada no culto. E lá atrás as crianças não participavam por quê? Por conta disso. Eram proibidas. Existia uma força muito grande para poder impedir, e hoje em dia também, de destruir a família. A gente acaba esquecendo dessas coisas, acaba esquecendo de agradecer a Deus. Então, tinha um autor desse hino, eu já falei na quarta-feira, mas eu vou compartilhar rapidamente aqui.
ele trabalhava com Michael Jackson, trabalhava com outros músicos, feras da música, na década de 90, e ele fazia música para o pessoal aí. Ele era filho de pastor, mas ele se envolveu com esse pessoal da noite, aí a melodia dele ficou distante do Senhor. E aí, quando ele estava no carro, foi acusado de estar levando droga. Eu não quero entrar nesse mérito, mas imagine, né, Marlene? Imagine um garoto que cresceu na igreja, aprendeu, como eu falei, as canções, ouviu desde criança as canções, e depois estar envolvido nessas coisas, talvez por má companhia. O dueto que ele fez com alguém não foi um dueto afinado. Esse dueto não deu certo. E então ele foi pego nessa situação de estar usando drogas. Não sei se ele usou, a história não diz isso. Ele está no livro Notas Históricas do Inário para o Culto Cristão, o hino 422 do Culto Cristão, André Krauss. Um músico da Califórnia. A gente sabe muito bem que a Califórnia é um lugar assim, terrível. Então, ficou preso 9 meses. Foi o tempo dele parar para pensar e refletir e falar: eu tenho que ser um novo André. E aí, quando provaram para ele que ele não estava com nada, então ele saiu e ele foi e fez esse hino de gratidão. Aí a gente pode cantar assim, ó. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Eu sempre agradeço ao Senhor, porque Ele me livrou de um tiro, de 1,5 metro, talvez, de distância, para poder estar aqui, para poder falar isso para os irmãos. Se eu não estiver aqui amanhã, pelo menos os irmãos entendam que nós temos que ser agradecidos. Eu fui agradecido até na hora que eu vi o rapaz vindo na minha direção. E eu falei: puxa, Senhor, eu pensei em empurrar o carro dele, ele vem para roubar o carro que tu me deste? Ah, tudo bem. Não, sai. E aí aconteceu o que eu já falei para os irmãos. Então, sejam agradecidos na sua música melódica, cada um individualmente. Seja agradecido na sua vida em dueto, seja em casa, no lar, seja no ministério, seja na sua profissão, com o patrão ou com o empregado. Daí você sempre forma uma harmonia, um dueto. Dueto com o pastor, um trio com o pastor, quarteto de pastores, né? Temos 5 pastores, um quinteto de pastores, já temos já um trio de ministros. Olha aí, formando a harmonia, aumentando a harmonia, cada qual dentro do ritmo que Deus colocou para nós, sobre a liderança do pastor, e é o ritmo que ele coloca no coração dele para poder conduzir o povo. Que seja essa música em mim, que seja essa música em cada um dos irmãos. E eu agradeço os irmãos pela compreensão, porque esse é o mês da música. E se esse mês de novembro o Senhor separou para nós ouvirmos essas palavras maravilhosas que o pastor Nilson tem trazido às quartas-feiras, domingo também, e hoje à noite, no culto também, que os irmãos sejam felizes, pensem nessas coisas, que a melodia tem que estar afinada, a harmonia tem que estar perfeita e o ritmo sincronizado. Deus abençoe os irmãos.